Olha, essa foto aí é muito importante, porque ela mostra o encontro de dois profissionais, cada um representando o seu país. A Daniela usou essa expressão, e eu repito, está na hora dos profissionais, chega de malucos. São os adultos na sala que estão cuidando agora das relações Brasil e Estados Unidos. Eu gostaria apenas de completar e destacar a atuação do ministro Mauro Vieira. Desde o primeiro governo do Lula, ele era assessor do Celso Amorim, que era o ministro de Relações Exteriores. Ele sempre teve uma atuação muito discreta e muito profissional. Ele é o exemplo do profissional de Itamaraty, a pessoa certa para cuidar desse momento difícil das relações dos dois países. E, pelo jeito, do outro lado também houve a mesma atitude. Então, eu estou muito otimista com o desenrolar dessa novela, que está agora na mão dos profissionais e dos adultos na sala. 1 minuto e meio, vou ouvir Letícia. O Mauro Vieira é bem discreto, né? Dá poucas entrevistas. Ele é bem discreto, low profile e bem seguindo a linha da tradição da diplomacia brasileira, muito apegado, seguindo esse tipo de regra, né? Porque a diplomacia, ela, no geral, é assim mesmo. Vamos atuar ali nos bastidores, vamos atuar de acordo com a legislação dos países, com a legislação de tratados internacionais. Então, vamos seguir regras, e regras escritas e regras não escritas, de como se comportar, de como estar presente sem ser centro das atenções necessariamente, sem chamar atenção, sem estar causando um estardalhaço. E ele, o Vieira, ele tem exatamente este perfil e é um profissional super respeitado na diplomacia brasileira, na diplomacia internacional. Tem todo o estofo para chegar lá nos Estados Unidos e dessa maneira cautelosa, como eu estava falando no começo, que foi a maneira como o governo brasileiro agiu ao longo do tempo. Vale lembrar também que a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, ela teve um papel durante esses últimos meses, durante esse ano de 2025, só que sempre ali, dessa mesma forma, no bastidor, conversando com integrantes do governo brasileiro, até porque ela estava ali presente junto no mesmo país em que o Eduardo e o Paulo estavam atuando contra o governo brasileiro. Então, atuar por baixo dos panos, nos bastidores, para não chamar atenção, não causar um estardalhaço e que acabe provocando mais reação negativa e interferência nesse diálogo entre os países, Diego. Perfeito. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, deixa o like aí na nossa transmissão e comente os nossos assuntos também, em especial esse encontro entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio. Participe e não deixe passar o like. Não deixe passar o like, falava aqui para quem assiste a gente pelo YouTube. Estamos de volta na TV, onde você também, se você quiser assistir a gente pela TV e comentar no YouTube, também pode. Fique à vontade para assistir e participar do UOL News como você quiser. Ô, Dani, e voltando a falar sobre o encontro do Vieira com o Rubio, né? Falava aqui com a Letícia durante o intervalo, na nossa transmissão do YouTube, como o Mauro Vieira é um cara discreto, né? Bem low profile, como disse a Letícia. De que houve... Tem uma característica desses desdobramentos, dessas negociações com os Estados Unidos, que demandou desprendimento do chanceler e uma espécie de espírito de coletividade, né? Como a gente relatou aqui, vem contando no UOL, esse avanço das negociações, das conversas entre Brasil e Estados Unidos, ele foi construído a muitas mãos. As mãos do Mauro Vieira e da equipe dele estão lá também, com contatos permanentes com o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, com a Embaixada dos Estados Unidos, com interlocutores do Departamento de Estado americano. Sim, mas também foi preciso construir uma participação do empresariado, e aí, de novo, né, é inevitável falar dos irmãos Batista, Joesley, que vai até a Casa Branca, tem negócios de monta relevante nos Estados Unidos, tem uma planta da JF lá, emprega dezenas de milhares de americanos. Então, também foi necessário construir uma ação paradiplomática, que foi como a fonte me relatou. Inclusive, por meio de escritórios de lobby. Nos Estados Unidos, o lobby é uma profissão não só regulamentada, como quem gosta de série americana sabe, né? Como, de fato, um instrumento efetivo, né, de construção de pontes.
né? Então, houve por parte do setor, por exemplo, a CNI tem não só um escritório de lobby, como também um escritório de advocacia que foi, né, para os republicanos apresentar a Confederação Nacional da Indústria do Brasil, né, apresentar as demandas do Brasil, apresentar a importância do setor, por exemplo, do aço para a economia americana e dos Estados Unidos para o setor do aço no Brasil. Então, de certa forma, Mauro Vieira chega a esse momento que está sendo descrito de novo pelo Palácio do Planalto como exitoso, né, por também ter tido esse desprendimento de entender que não seria apenas via Itamaraty, mas que um trabalho construído a muitas mãos talvez levasse a um desfecho mais rápido, né, ou a uma aproximação mais rápida do governo americano com o governo brasileiro. Hoje, essa primeira reunião efetiva, um encontro pessoal, na casa de Donald Trump, nos Estados Unidos, em Washington. De novo, por mais que não tenha se avançado na direção de o que os Estados Unidos querem para negociar o tarifaço e as sanções ao Brasil. Foi descrito como um encontro exitoso, porque não houve qualquer exigência política ou jurídica no sentido de cobrar aí o fim do julgamento ou a anistia a Jair Bolsonaro. Isso não aconteceu. O tom foi mais do que profissional, foi ameno, e também houve uma pactuação de que as demandas brasileiras serão negociadas diretamente entre Rubio e Trump, e que ambos, os responsáveis pela política internacional de Brasil e Estados Unidos, vão trabalhar para organizar um encontro de Lula e Trump. De novo aqui, para quem chegou agora, a possibilidade ainda em tela é no final do mês, na Malásia, durante um evento promovido por 10 países asiáticos, onde Lula foi convidado e irá, inclusive, com o objetivo de ampliar a balança comercial, os acordos comerciais do Brasil com a Ásia. Verdade. Couto. Eu queria lembrar que essa boa relação, esse bom contato que houve hoje do Mauro Vieira com o Marco Rubio, ele tem antecedentes, né? Eles já se conheciam antes do tempo em que o Mauro Vieira era o embaixador do Brasil em Washington e o Marco Rubio era senador do Miami, né? Então, não é que eles se conheceram agora, não foi o primeiro encontro entre eles, tudo isso ajuda. A Dani destacou que esse foi um trabalho feito a muitas mãos e o Mauro Vieira teve um papel fundamental nisso. Mas precisamos lembrar também do vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro de Indústria, Comércio e Desenvolvimento, que também tem o mesmo perfil do Mauro Vieira, podia ser diplomata também, o Alckmin, né? Que também teve um papel importante nisso. Então foi um trabalho de equipe mesmo que foi feito, muito profissional, que engrandece a diplomacia brasileira. Verdade. Quer complementar, Letícia? Agora é esperar o próximo grande passo, que é, cadê a data, né? Haverá essa reunião entre os dois, entre Lula e Trump? Qual que é a data, o local e o que vai acontecer ali na hora que eles chegarem e sentarem finalmente na mesa? De fato, o governo brasileiro já estava antes e continua estando, né, muito confiante de que vai dar certo essa reunião e que a relação entre os dois países vai sair do campo da ideologia, da retórica, dos ataques, da agressividade, porque, de fato, a gente viu todos esses grandes personagens da política americana tendo uma posição bem agressiva contra o Brasil e contra o judiciário brasileiro, né? O Trump, ele fez, inclusive, postagens, fez a carta em que anunciou os 50% do tarifaço, sempre colocando aquele ingrediente político e jurídico, do sistema jurídico do Brasil. Então, limpar isso para agora, sentar na mesa como adultos todos e conversar para ver como as duas economias podem se beneficiar econômica e financeiramente dessa parceria, dessa relação bilateral entre os países, Diego.